Gente, eu vou ser completamente honesto com vocês. Esse daqui é um dos quadrinhos mais estranhos, uma das histórias mais noiadas que eu já vi em todo o Star Wars. Vamos começar nossa história direto então. O Luke Skywalker, mesmo depois de morto, seu fantasma ele continua atormentando o Kylo Ren, fica vigiando aí o Kylo Ren, parecendo alguma espécie de voyeur. E agora o Kylo Ren se encontrava no castelo do Vader e queria eliminar esse fantasma do Luke Skywalker de uma vez por todas. Ele então perguntou ao Vanni, o antigo assistente do Lord Vader, pra dar dicas, né? Como que o Lord Vader resolveria essa situação se ele tivesse no meu lugar? Quais são os segredos que esse castelo aqui do Vader guarda em Mustafar? O Vanni inicialmente deu uma de bobinho, mas aí o Kylo Ren ameaçou matá-lo e ele acabou revelando alguns segredos. Vanni disse que toda vez que o Lord Vader precisava resolver algo sério através da força, ele ia lá para sua câmara de meditação. Ele se fechava lá e meditava lá dentro até conseguir a clareza ou resolver o problema que ele estava querendo. Kylo Ren escutou isso, entrou lá dentro e fez a mesma coisa. Fechou a câmara e começou a meditar. Inicialmente, Kylo Ren foi transportado para uma espécie de pântano. Dentro desse pântano saiu várias espécies de cadáveres, parecendo cobras, só que na realidade são tipo espinhas, medulas, colunas, junto com a cabeça de pessoas de seu passado. Tinha o Chewbacca, tinha o Lord Vader, a Leia, o Han Solo, um monte de gente. Kylo Ren na mesma hora surtou e começou a atacar todas essas medulas ambulantes. Depois que Kylo Ren eliminou essas criaturas, ele meditou ainda mais profundamente no Luke Skywalker, se lembrando especialmente do seu passado. E então ele foi transportado para a coisa mais noiada que eu já vi na minha vida. O céu, um plano, uma dimensão onde existem os fantasmas da força. Essa aqui é a coisa mais inédita que eu já vi vindo do canon da Disney. Kylo Ren inicialmente foi recebido por um fantasma de alguma pessoa aleatória. Kylo Ren tentou acertar esse fantasma, obviamente não funcionou, mas logo depois apareceu Luke Skywalker falando que ele não deveria estar lá, porém ainda assim ele estava lá. Os dois então começaram a conversar. Kylo Ren disse que estava lá porque ele queria matar o cara que matou o Luke Skywalker, roubou essa oportunidade dele. E o Luke Skywalker disse que ninguém matou ele. Ele na realidade entregou a sua vida, ele se sacrificou pelas pessoas que ele amava, família, amigos e até mesmo as pessoas que ele nem sequer conhecia na galáxia. E então ele perguntou, e então Kylo Ren, qual que é o seu objetivo na sua vida? Kylo Ren na mesma hora surtou, falando para ele parar de ficar ensinando ele. Até mesmo depois da morte, Luke Skywalker ainda encheu o saco com lições. Luke então revelou que era parte da linhagem que tinha ensinado ele. E aí a gente vê fantasmas da força aqui do Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi e até mesmo do Mestre Yoda. Tava todo mundo lá no céu dos fantasmas da força, conversando, trocando uma ideia lá tranquilo. Kylo Ren então começa a falar que odeia o Luke Skywalker, que é pra ele parar de ficar vigiando ele, senão ele ia arranjar um jeito de matar ele e tudo mais. E aí o Luke Skywalker fala que não tem como. Ali é o céu dos fantasmas da força. Todo mundo ali é imortal, não tem como matar ele. E aí o Luke pergunta pra ele pensar como que ele conseguiu chegar naquele lugar, se é um lugar dos fantasmas da força da luz e não da escuridão. Kylo Ren fica com isso na cabeça, não entende nada, ele sai daquele lugar, volta lá pro pântano e aí um espectro do lado sombrio, um monstro do lado sombrio fala pra ele que ele não pode tentar escapar ao lado sombrio. A gente vê que tem dois aspectos da força aqui e o lado sombrio quer manter o Kylo Ren dentro do lado sombrio. E ele então finalmente acorda lá no castelo do Vader, sai da sua sala de meditação todo estraçalhado. O Vanni imediatamente pega ele, dá uns primeiros socorros e esse quadrinho basicamente acaba assim com o Kylo Ren dentro de um tanque Bacta. Que comic maluca, cara, que coisa noiada. Muita gente já me perguntou, Thiago, o que acontece quando as pessoas morrem em Star Wars? A resposta é simples, para pessoa comum, ela simplesmente, o espírito dela se dissolve na força. Ela vem da força e ela volta para a força quando morre. Agora a gente vê que os fantasmas da força, para eles é diferente. Para eles parece que existe realmente um céu dos fantasmas da força. Tem um lugar lá onde eles ficam lá tranquilamente, relaxando, conversando e trocando uma ideia. Existem alguns livros, tem várias ocasiões aí onde um fantasma da força, ele perde a força e ele é obrigado a ir embora. A gente tem uma dessas histórias em um livro canônico chamado Shadows of the Sith, onde o Anakin perde a força do seu fantasma e ele é obrigado a ir embora temporariamente. Eu acho que toda vez que um fantasma da força perde a sua força, ele volta lá pro céu dos fantasmas e ele recupera lá a sua energia. Você tem um lugar dedicado, né, um lugar específico para os fantasmas da força, isso significa que nenhum
um fantasma em Star Wars, ele jamais pode ser morto, eles são realmente imortais. E quando eles enfraquecem e precisam recuperar suas energias, eles simplesmente ficam lá presos no céu dos fantasmas da força. Eu acho que Star Wars tá indo mais ou menos nessa direção aí. Mas me diz aí nos comentários, gente, o que vocês acharam desses quadrinhos? E se você gostou do vídeo, cara, vai pro céu, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.